Nesse trecho do percurso do rio você vai ver imagens lindas, deslumbrantes, mas infelizmente a presença de agentes poluidores ainda é bastante intensa nas águas do Sorocaba. Esse trecho tem seu início em Sorocaba e se estende até a divisa de Iperó com Boituva. Navegaremos 52 quilômetros e a nossa equipe conta com a presença de 37 pessoas. Eu estive lá pessoalmente conferindo esse trecho do rio. Acompanhe. Nesta quinta etapa de navegação no rio Sorocaba, o grupo Caturro Navegantes leva 37 integrantes. É o maior grupo até aqui em todas as etapas. Será um trecho longo, que vai exigir certo esforço da equipe de caiaque. Vamos navegar por um rio sinuoso e estreito. É um trecho muito sinuoso, né? Porque o rio faz muitas voltas, muito contorno, né? Por conta de uma topografia muitas vezes plana e com algumas colinas. Então o rio vai desviando, né, dessas colinas e acaba tendo em termos de navegação, acaba tendo uma extensão longa. Mas é um trecho, né, que de carro a gente faz aí em 20 minutos, em meia hora. Mas navegando, né, no seu leito, embarcados, são necessários 2 dias. Esse trecho do rio ele é bastante sinuoso e existe muito estreitamento no rio nessa parte. É comum árvores e galhos caídos. E você vai observar que nesse trecho existe muito acúmulo de sujeiras. Ou seja, essa poluição que a gente sempre comenta, garrafa PET, sofá e bolas e outros tipos de sujeira que cai na água, eles costumam parar em bolsões nesse trecho do rio. Justamente porque o rio é estreito e tem muito galhos de árvore caído na água. E esses galhos, eles param a sujeira e formam uma bolsa. Nesse trecho do rio, apesar de a gente observar a sua recuperação, nós ainda observamos uma grande quantidade de lixo flutuando em suas águas. São plásticos, madeira e outros objetos, né, que flutuam em suas águas, vindos ainda da área urbana de uma grande cidade como Sorocaba. Começamos nossa navegação no bairro de São Bento, em Sorocaba, com destino a Iperó. As águas do rio Sorocaba estão tranquilas por causa da grande quantidade de chuvas que caíram no período e que, consequentemente, aumentaram seu volume de água. Mas a dificuldade começa logo no embarque por conta da dificuldade de uma margem adequada. Uma outra dificuldade que envolve grande risco nessa etapa é com relação ao embarque e desembarque. Por conta do leito ser profundo, né, há a formação de barrancos muito altos, o que torna difícil a colocação das embarcações na água, assim como também a retirada durante o desembarque. Nesse trecho enfrentaremos muitas corredeiras. E temos que tomar cuidado também com as árvores caídas no rio que poderão surgir nos próximos quilômetros. O rio ainda sofre bastante influência da urbanização e a mata ciliar ainda é insuficiente para proteger o seu leito. Nesse trecho a gente já encontra um grande volume de água, né? O rio já cresceu bastante, mas o problema que a gente vê é a mata ciliar. Vendo de dentro do rio, a gente acha que a mata ciliar está preservada, mas se a gente observar mais atentamente, a gente vê que a faixa é mínima, é pequena. Temos aí 5, 10 metros no máximo de mata ciliar, quando o ideal mínimo, né? Lógico que o ideal sempre é maior, mas o mínimo seria 30 metros. Nós não temos isso aqui nesse trecho, 30 metros. Não só a pouca mata ciliar incomoda, mas também a presença de grande quantidade de garrafas plásticas e de lixo nas águas do rio, que vão se enroscando e se fixando em árvores, galhadas e nas margens do sinuoso Sorocaba. Apesar desses problemas que o rio enfrenta, a navegação é tranquila e muito bonita. Não é todo dia que se pode navegar nas águas de um rio, mas quando se vive essa experiência é possível observar como se faz necessário ter cuidados com a natureza, especialmente com os recursos hídricos de uma região, como é o caso do rio Sorocaba. Aqui podemos flagrar a existência de bombas de captação de água utilizadas por agricultores para retirar as águas do rio para uso próprio. Muitas vezes encontramos a existência de bombas de captação ao longo do rio, o que mostra que isso é uma prática comum dos agricultores da região. Esse tipo de captação é alvo de observação dos ambientalistas para posterior fiscalização das autoridades competentes. Nós temos aqui uma bomba de captação, provavelmente irregular,
né, que é muito comum no Rio Sorocaba e de maneira geral em todos os corpos d'água. As pessoas simplesmente instalam esses equipamentos às margens dos rios para retirar água para seu consumo, sem respeitar uma legislação que obriga, né, que qualquer pessoa que faça esse tipo de uso ou retirada da água de qualquer corpo d'água tem que ter uma outorga, uma autorização do Estado para fazer essa captação. Tá? E agora, né, isso também é importante que isso seja legalizado, porque a partir do ano que vem, aqui na nossa bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, vai haver a cobrança pelo uso da água. Então todo usuário de água que capta água, seja em corpos superficiais ou subterrâneos, vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar pelo uso, pelo consumo da água. Esse trecho do rio é um passeio por um local onde a natureza manifesta uma luta por sua recuperação e demonstra que tem conseguido superar as dificuldades impostas pela ação irresponsável do homem. As águas do rio começam a se depurar e a mata também apresenta sinais de recuperação. Depois de percorrer mais de 12 quilômetros, nós estamos agora no município de Iperó. Nessa região, a gente pode observar que a mata ciliar está bem preservada. Essa melhora é consequência natural do afastamento dos grandes centros urbanos e também se deve às leis de áreas de preservação permanente que começam a ser cumpridas também pelos proprietários rurais. Sim, realmente, nós podemos observar que, diferente de outros trechos do rio, nesse ponto a mata ciliar está totalmente preservada. Podemos dizer aqui que em umas condições ideais até, né? A gente pode, daqui do leito do rio, a gente pode perceber que ela está aí atingindo uma faixa maior que 30 metros, que seria o mínimo exigido. Então a mata muito exuberante, preservada, seria o ideal que o rio todinho tivesse nessas condições. Como é que faz para conseguir restaurar onde não tem essa mata ciliar para chegar a ser como tá aqui? Sim, esse é um trabalho de longo prazo. Quanto tempo? Para chegar a esse ponto, acho que 15 a 20 anos, para a gente recuperar toda a mata ciliar do Rio Sorocaba, chegar, né, a recuperar uma forma próxima da original, tendo como exemplo esse trecho que a gente está presenciando agora, que a gente está atravessando agora, né? Infelizmente, é só navegar mais alguns quilômetros e observamos a presença de grandes áreas de pastagem onde deveria haver mata ciliar.
Com isso, as margens do rio ficam expostas e desprotegidas, dando oportunidade para problemas como erosão e afundamento das margens, o que provoca o assoreamento do fundo do rio, comprometendo o curso da água em seu leito. A navegação parecia tranquila, só que um tronco submerso destruiu o pino da hélice de nossa embarcação. Isso não estava previsto no nosso roteiro, mas faz parte do dia a dia de navegadores. Daí a importância de nunca navegar sozinho. Na hora do sufoco, é sempre bom contar com uma equipe de apoio. Tem pino aí? Não tenho. Pino não tem. Dá uma olhada, deve... Vamos ver, peraí. R$27 a hora, volta. É... Eu já falei que por 37 não levando da cama. Tem vida, hein? Já ferrou, já. Já perdi o emprego, pô. É. Se fizer um bom serviço... Geralmente o piloteiro sempre tem um pino de reserva. Vamos ver se o piloteiro é bom então, não? Vai quebrar 2 pinos já. Não, mas isso aí já... Chegamos ao nosso ponto de pousada nesse primeiro dia da 5ª etapa da expedição. Estamos em Iperó, numa comunidade ribeirinha no bairro de Corumbá. Desde o início de nossa navegação, já na primeira etapa, esta é a primeira vez que encontramos uma comunidade ribeirinha, né? Que são aquelas pessoas que vivem e tiram seu sustento, né, das águas do rio ou do seu entorno. Então são pequenas propriedades, pequenas chácaras e pessoas que usam suas águas para irrigação, que usam suas águas para obter alimento, como pesca, e vivem no seu entorno. Nós fomos recebidos com muito carinho e hospitalidade pela comunidade ribeirinha do bairro Corumbá, que recebeu nossa equipe e providenciou acomodações, alimentação, além de partilhar conosco muitas histórias sobre o Rio Sorocaba durante a noite que passamos lá. Aqui a recepção é calorosa e logo todo mundo vai para a cozinha esperar pela merecida boia. E quando ela é servida, o pessoal faz até fila para comer. O dia terminou e é hora de aproveitar uma boa moda de viola e depois descansar para enfrentar mais 22 quilômetros de rio no dia seguinte. Amaya, Xalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. A Xalana sem querer, tu aumenta minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. É cedo ainda e eu converso com a dona Doracília. Ela se lembra bem de quando era menina e tinha uma relação estreita com o rio. Porque o poço, antigamente, esses poços que a gente fala, poço caipira, né? A água não era suficiente para casa e para roupa, para tudo, né? Então a gente se reunia, as famílias, né? A gente vinha de terça e de quinta lavar roupa. Porque a água do rio, ela não era essa cor assim hoje, né? Que nem era até a cor meio cinzenta, assim, né? Antes ela era uma cor meio avermelhada, sabe? Mesmo se... Que nem o dia que chove lá, que nem em Sorocaba, assim que a chuva desce, a água fica vermelha, né? A água do rio volta aquela cor bonita, né? Que é a cor da terra, né? Então era aquela água bonita. Então a gente esperava de terça e de quinta-feira que a água era limpa. E mais raso o rio também, né? De terça e quinta o rio sempre foi mais raso. Então, porque daí tem as pedras onde vocês estão saindo com os caiaques ali a gente lavava roupa, sabe? Que nem a casa do meu pai é a última lá do fundo, né? A gente trazia roupa, aquelas trouxas de roupas assim, né, pra gente lavar. E daí a gente secava, aí como tinha a cerca da divisa, a gente ia lavando, né? Trazia latas assim de querosene na época, né? A gente fervia a roupa, né? Mudou muito o rio? Mudou muito, mudou muito. Hoje ele até está melhor de novo. Mas há uns 4, 5 anos atrás, a gente não aguentava o mau cheiro, sabe? Era muito forte o cheiro do rio. O que a gente percebe hoje numa comunidade ribeirinha do Rio Sorocaba é que a relação com o rio mudou, né? Tendo aí como referência o passado, até os motivos, né? pelos quais essa comunidade se instalou ali às margens do rio. Por exemplo, o uso de suas águas é uma relação diferente que nós temos hoje. Por exemplo, mulheres que antigamente lavavam suas roupas nas águas do rio, hoje isso já não é mais possível. O próprio uso da água
uso doméstico, né, para abastecimento humano, também já não é mais possível. Né, elas acabam recebendo água tratada, né, por outras vias, não diretamente do rio, mas ainda a gente percebe que elas ainda dependem, de certa maneira, do rio, basicamente para irrigação e a obtenção de alguma espécie de alimento, como peixes. Para o diretor do Zoológico de Sorocaba, Adalto Veloso Nunes, é necessário resgatar a relação com o rio. Eu acho que a coisa mais importante é resgatar a importância do rio Sorocaba para Sorocaba e região. É muito importante, as pessoas perderam a relação do rio, né? As pessoas que vivem no meio urbano perderam a relação com o rio, aquela relação de dependência, de carinho, de depender dele para a água mesmo. A água milagrosamente aparece das torneiras, vem de algum lugar, vem de onde? Né? Então é importante que as pessoas recuperem, resgatem essa importância que o rio tem para todo mundo. Que tipo de ação você entende que pode ser realizada para chegar a esse objetivo da conscientização, do reencontro com o rio? Eu acho que é isso, uma das coisas é exatamente essa atividade que a gente está fazendo. Ou seja, usar o rio como fonte de lazer, de pesquisa, enfim, de usar o rio na realidade, porque as pessoas realmente acham que o rio é uma coisa que passa ali, sempre é um esgoto na realidade, que ele é simplesmente um veículo para os dejetos da cidade, e não é assim. O rio precisa ser recuperado, né? Temos muitos exemplos em muitas cidades, grandes cidades do mundo, que conseguiram recuperar esses rios. Sorocaba e região não vai ser diferente, a gente vai conseguir recuperar esse rio. Não existe mais uma relação de respeito com o rio. A população, de modo geral, infelizmente não tem noção de que simples atos como jogar papel ou lixo na rua comprometem a qualidade das águas dos rios. E é um material que hoje a gente tem condições de reciclar. Então todo esse material que a gente encontra no rio, infelizmente é triste ver, né, a quantidade de material que fica parado nos galhos, né, caídos. Então, assim, para melhoria da qualidade de vida, é importante que o rio, na área urbana, possa estar como a gente está vendo aqui, né? Que nesse trecho nós pudemos observar, assim, curicaca, gagarça real e muitas outras aves e animais cágados, inclusive no rio, né? Peixes. E isso é importante, a gente está recuperando. Você acha que está fácil para recuperar aqui o Sorocaba? Tá, acho que as prefeituras, as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Então as pessoas, a prefeitura tem que fazer a parte delas, evidentemente, que envolve grandes investimentos para tratamento de esgoto, que é um grande problema, mas as pessoas também têm que voltar a ter essa relação de amor com o rio, de evitar jogar coisa, evitar jogar lixo, né? É muito fácil pegar um saco de lixo e jogar no rio. E ele vai embora, tira da frente da vista das pessoas, acha que ele está resolvido o problema. E não, o problema vem aqui para baixo. A gente está vendo aqui quantidade de lixo imensa, parada, né? nas árvores, enfim, afetando a vida selvagem. Então as pessoas têm que voltar a ter uma relação de carinho, relação de respeito na realidade com o rio. Todo esse material que encontramos flutuando nas águas do rio Sorocaba e muitas vezes depositados no fundo do seu leito, são materiais que poderiam ser reciclados, poderiam estar voltando à cadeia produtiva. No entanto, eles estão aí contaminando o rio, estão aí poluindo suas águas. E são materiais que demoram centenas de anos para serem absorvidos pela natureza. Então, aqui, o cidadão que pratica uma ação desse tipo, o cidadão que joga seu lixo no rio ou joga nas ruas, que fatalmente acaba sendo canalizado, sendo destinado, né, ao rio, são materiais que poderiam ter outra destinação, que poderiam ser reutilizados e não estar aí poluindo e comprometendo a qualidade das águas do rio. Hoje é o segundo dia da nossa viagem na 5ª etapa de navegação pelo rio Sorocaba. Eu estou com o Beto aqui. Beto, me diga uma coisa, no trecho de hoje, nós estamos partindo aqui do bairro Corumbá, em Iperó, e vamos até onde? Nós vamos até o município de Iperó, numa ponte que tem nas redondezas da cidade, e lá nós chegamos no nosso destino. E a próxima etapa iniciará a partir de Iperó. Mas hoje é uma etapa mais leve, mais suave, nós vamos chegar com mais tempo lá. Qual que é a expectativa agora para a nossa navegação aqui? Quanto tempo você acha que a gente demora para chegar até lá e quantos quilômetros nós vamos navegar?
Nós vamos navegar cerca de 22 quilômetros mais ou menos e calculamos aí de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas de navegação. Neste segundo dia de navegação, a marcha é mais rápida. O rio já não está tão sinuoso e é possível desenvolver uma boa velocidade. Mais um barco enfrentou problemas nessa viagem e dessa vez foi o motor que resolveu não funcionar mais. Teve que ser rebocado. É grande a quantidade de gerivás, uma palmeira típica da região, e de muitas outras árvores nativas que estão presentes nas margens do Sorocaba, aqui em Iperó especialmente. A paisagem fica cada vez mais bonita e a natureza exuberante em seu esplendor de matas e pássaros que compõem o ambiente natural do rio há centenas de anos. Aqui o rio é o rio mesmo, preservando suas origens no que diz respeito à flora principalmente. Suas águas, no entanto, ainda continuam poluídas, ainda que o extenso percurso exerça o trabalho de depuração, melhorando seu nível de oxigênio e a quantidade de bactérias e resíduos orgânicos. O rio Sorocaba desse trecho não lembra em nada aquele rio que passa dentro dos municípios de Votorantim e Sorocaba. Ele começa a correr com maior volume de água e de largura. Após alguns quilômetros de navegação, nos deparamos com uma construção antiga, os restos daquilo que foi uma ponte ferroviária. O impacto é grande ao ver uma imagem como essa em nossa frente. É um passeio no passado, num local que provavelmente fez parte da história da construção desta região. Ao longo do percurso, podemos encontrar também, de maneira inesperada, surpreendente, muitas vezes, construções antigas, históricas. São pontes ferroviárias, pontes rodoviárias e outras instalações antiquíssimas que podem revelar aí um potencial para um turismo histórico. Essa é uma história antiga, onde os municípios se interligavam, fizeram um trem de carga que fez esse trecho. E depois eles cortaram essa ponte aí e desativaram essa ponte. E hoje está lá a estrutura dela, uma estrutura muito bonita e é muito bonita de ver. A navegação no rio Sorocaba tem mostrado diferentes realidades em cada trecho que passamos. Embora algumas diferenças se devam à geografia, ao relevo de cada região, o que é natural e faz parte da vida de um rio, é interessante como ele enfrenta problemas como poluição, assoreamento, erosões, falta de mata ciliar e por si só vai se recuperando graças à força de suas águas. O próprio rio se trata e se cura, até receber uma nova carga de poluentes e novamente ficar doente. Se esse rio se transformar num esgoto a céu aberto em todo o seu leito, como está acontecendo especialmente nas áreas urbanas, num curto prazo de tempo toda a vida em seu entorno estará comprometida, inclusive a vida humana. Nesse trecho do rio, apesar de a gente observar a sua recuperação, nós ainda observamos uma grande quantidade de lixo flutuando em suas águas. São plásticos, madeira e outros objetos, né, que flutuam em suas águas, vindos ainda da área urbana de uma grande cidade como Sorocaba. Chegamos ao final de mais uma etapa da nossa viagem, na divisa de Iperó com Boituva. Muito trabalho para retirar os barcos da água.
Apesar da presença ainda grande de agentes poluentes, a natureza parece começar a tomar conta e a querer trabalhar na recuperação do rio nesse trecho? As imagens que você viu neste programa são documentos importantes que revelam a realidade do rio Sorocaba e que poderão ser aproveitadas para trabalhos de revitalização do rio, da mata ciliar e da fauna presente naquele local. Confira no próximo programa a sexta e penúltima etapa da nossa expedição descendo o rio Sorocaba. Navegaremos 58 quilômetros até o município de Serquilho. Tchau, até lá!